Amém, bom dia. É uma alegria estar mais uma vez aqui gravando um vídeo, aquela série, de todo final de semana, trazendo palavra de Deus, estudo, principalmente o ensino, da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu aqui estou no outro cenário, aqui estou em Manchester, estou na casa do meu sogro aqui, com a minha família, e estamos fazendo mais essa etapa de aprendizado com as coisas de Deus para as nossas vidas. Eu sei que muitos têm sido enriquecidos com esses vídeos, eu tenho recebido informações, perguntas, às vezes, dúvidas, e é bom, porque nós precisamos aprender. Essa é a nossa função, essa é a função da palavra de Deus, do ensino, obediência àquilo que Deus quer para as nossas vidas, com liberdade. Esse é o grande desafio da humanidade. Eu falo que Deus é o democrata, porque Ele não nos obriga a nada. Ele apenas nos incentiva, Ele apenas quer o melhor para as nossas vidas, Ele dá as direções, Ele mostra os caminhos, e cabe a cada um de nós. São escolhas, são opções que nós temos na nossa vida. Pela palavra de Deus se usa muito a expressão livre-arbítrio, ou seja, você faz se você quiser. Você vai ter sempre a oportunidade de estar fazendo ou não. E isso é que tem trazido muito conflito ao longo da história, isso é que tem trazido muita dor, muito sofrimento, muita alegria, muita paz, dependendo da circunstância de vida que cada um de nós levamos, nós poderemos estar ouvindo alguns sons diferentes, porque a casa aqui é pequena e tem família ali do lado de lá daquela porta lá do fundo. Eu estou aqui de frente para o quintal, para o jardim da frente da casa do lado. Hoje está um dia ensolarado aqui em Manchester, que não é muito comum. Está um dia muito bonito, está frio, 6 graus. Hoje é domingo. Hoje é dia 11 de outubro, estou gravando aqui agora de manhã, você vai receber bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você acessa esse vídeo. As semanas anteriores nós falamos sobre Deus de família, família de Deus, falamos que Deus está realmente em frente e à frente de todas as circunstâncias das nossas vidas, e nós temos que ter isso como exemplo para nós. O último vídeo, por exemplo, tirou dúvida de algumas pessoas em relação à religião, em relação à denominação. Eu usei até uma expressão, eu gravei lá no nosso templo ali em Durham, da Igreja Batista de Durham, eu gravei falando, até usei a expressão, sou funcionário, sou empregado, vamos assim dizer, da Igreja Batista, mas a minha religião é Jesus Cristo. E por que eu quero firmar-me nisso daí? Porque é a palavra de Deus que diz isso, que ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Fala assim, ninguém vai ao Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho, o homem. E por que o homem? Porque para ser semelhante a nós. Se você pegar lá no começo da Bíblia Sagrada, fala que quando Deus, vamos dizer assim, ele fez o homem, ele construiu o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. É um privilégio, é algo assim, inacreditável, impagável, eu diria, impagável, eu diria, nas nossas vidas, ser criado a imagem e semelhança. Eu vou dar uma pausa aqui, por favor, queridos. Desculpem, estava ouvindo a Mariana, principalmente, ela é muito efusiva, estava o irmão dela aqui visitando, e eu pedi a ela para ir conversar mais ou menos 1 quilômetro daqui. Ela vai ver esse vídeo depois. Mas, enfim, a religião, religiosidade, as pessoas confundem muito, nós conseguimos explicar de acordo com o que ensina o próprio dicionário, os próprios sistemas de ensino do mundo, o que é que significa essas coisas. Mas Jesus Cristo, o homem, porque como ele veio aqui à Terra, ele morreu por nós, para nós acessarmos a salvação, é esse o caminho que Deus indica.
né? E é para todos, né? Já vimos também em outro vídeo, né? Que a graça do Senhor é para todas as pessoas. Não é para religião A, nação B, cultura C, não. É para tudo, para todos, todas as pessoas. É uma decisão pessoal. Então, Deus, como eu falo, um grande democrata, ele nos dá essa opção. Aceitar ou não, seguir ou não, é da vontade de cada um. E nós que escolhemos seguir os caminhos de Deus através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, nós temos que compreender as decisões das outras pessoas, amá-las como elas são, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Quem não lembra desse versículo, né? desse mandamento que Jesus transforma no principal depois de amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas? Como as pessoas são, porque é muito fácil nós nos relacionarmos bem com as pessoas que nos agradam, ou que têm as suas atitudes que agradam no nosso dia a dia, né? O difícil é amar uma pessoa que não nos agrade de alguma maneira, que tem uma personalidade, um caráter muito diferente daquilo que nós vemos como certo, como ideal, como o propício para esse relacionamento. Esse é o segredo da vida. E isso que Deus nos ensina, através do amor, né? Através da misericórdia, usei muito essa expressão, piedade, compaixão de uns pelos outros. Porque pela palavra de Deus, nós vamos ver hoje poucos versículos. Eu estou com a Bíblia aqui, ela está sempre do meu lado, sempre ao meu alcance. Poucos versículos vão falar sobre os pecados, né? As pessoas fazem muita confusão, acham que o pecador, e todos somos pecadores, tá? Que o pecador ele está alijado, né, do mundo, está alijado da salvação, ele está separado de Deus. Enquanto no pecado, sim. Mas Deus ama o pecador. Por que ele ama o pecador? Porque ele ama as suas criaturas. Foi ele quem criou, né? Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Como não amar, né? E se Deus é o amor, mais ainda uma razão para ele cuidar dos pecadores, para ele buscar os pecadores, tirá-los da lama do pecado, né? Esse é o grande segredo da nossa caminhada cristã, né? O apóstolo Paulo fala, né? De graça eu recebi, de graça vos dou, né? Ele usa essa expressão nas suas cartas, né? Ali no Novo Testamento. Por quê? Porque quando ele recebe, né, uma vida nova, ele tem um encontro com Jesus que ele perseguia, né? Ele muda totalmente o seu caráter, muda totalmente a sua personalidade pelo poder de Deus. Ele tomou essa decisão, ele foi chamado, ele teve um encontro miraculoso quando ele caminhava para Damasco a fim de prender os cristãos, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Tomou-se a decisão, surgiu um momento oportuno. Nós temos uma experiência já nessa caminhada com Cristo, eu já relatei aqui em outros vídeos, de acordo com o tema que nós tratávamos, que muitas pessoas terminam se entregando ao Jesus Cristo quando estão numa situação adversa. E não das melhores, né? Porque situações adversas ocorrem no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, num leito hospitalar, ou leito da morte, como se usa muito essa expressão, né? Pessoas que viveram um mundo de pecado, mas têm tempo, ainda antes de morrer, né? Tem tempo de se reconciliar com Deus. E Deus estará sempre de braços abertos. Às vezes nós falhamos, às vezes nós não perdoamos, né? Às vezes nós apontamos o dedo para o pecador, às vezes nós somos moralistas, falsos moralistas, em relação aos pecados dos outros. Mas Deus não. Ele abomina o pecado, ele detesta o pecado. Vou usar a expressão, Deus odeia o pecado. Talvez não, porque Deus não tem ódio, né? Ele é tanto amor que eu acho que não cabe o ódio no coração de Deus. Mas ele abomina, ele não se agrada do pecado. Mas ele ama o pecador. Por quê? Porque quando ele traz o plano redentor através de Jesus Cristo para todos, é para todos mesmo, pecadores inclusive. E todos nós, de uma maneira em geral, vamos entrar agora numa fase também que as pessoas confundem, nós somos pecadores. Porque nós nascemos com o pecado adâmico de Adão. Lembra lá no começo, no paraíso, né? O pecado de Adão e tal.
Então nós somos com ele pecado. A Bíblia fala que se por um veio o pecado, que foi Adão, por outro veio a libertação desse pecado, a salvação, que foi Jesus Cristo. Então o plano de Deus ele é perfeito por isso, porque ele não é que ele encurte as fases da vida, não, mas ele dá oportunidade para que nós encurtemos ou não essas fases que vivemos no pecado, apartados das coisas boas, cometendo toda sorte, né, de pecados. E aí vem aquilo que eu falei agora há pouco. Muitas pessoas acham que pecado só é o pecadão, vamos assim dizer, né, um pecado grave, um pecado grande, né? Mas não, pecado é pecado. Não é porque o pecado ele é menos agressivo, né, de que um outro pecado, né, ou ele expõe menos, né, o mundo ao mundo, né, a pessoa, não. Pecado é pecado. Nós vamos ver aqui pela palavra de Deus uma das coisas que nós às vezes fazemos, né, até com uma certa frequência, em circunstâncias que não vem ao caso agora estar discutindo, é a mentira. É um grande pecado e é um que aparta o homem da salvação, a pessoa, né? O homem que eu falo é a criatura humana da salvação. Vamos ver pela palavra de Deus aqui depois. Eu quero que você já pegar uma canetinha, já você quiser estar com papel ao lado, eu vou dar os versículos de referência para durante a semana você procurar ali e ler com calma sobre isso daí. Então, o título desse vídeo, por exemplo, vai ser Deus dos Pecadores, né? Por que Deus dos Pecadores? Porque ele veio foi para esses daí, né? Tem um versículo que fala sobre isso, né? Ele não veio para os sãos. Jesus mesmo declara, ele veio para os enfermos, para os que estão doentes. Ou seja, nós que estamos bem, que nós não temos enfermidade, qualquer pessoa que não é acometida de nenhuma enfermidade está bem com a vida, né? E o corpo funcionando bem, a saúde estando bem, a vida está melhor. Então ele não veio para os sãos, ou seja, ele faz um jogo, né? uma comparação. Ele não veio para os sãos, veio para os enfermos, né? Ele não veio para os justos, ou seja, aqueles que cumprem, né, a palavra, aqueles que seguem o Senhor, aqueles que optaram por isso e quiseram fazer essa diferença. Ele veio para os pecadores. Então, esse é o Deus de amor que nós conhecemos, e um Deus justo, porque ele não se agrada e não vai passar a mão na cabeça enquanto a pessoa continuar no seu pecado. Claro que não. Mas seria uma incoerência muito grande. E Deus não é incoerência, né? Deus ele procura ser o mais justo possível por causa, inclusive, desse amor, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós usamos essa expressão. Por que Salvador? Porque foi através da morte de Jesus. Depois veio a ressurreição. Mas foi através da morte dele que os nossos pecados foram perdoados. Os pecados do que agora nos consideramos salvos e caminhamos para isso, por fé, né? E porque Deus é fiel, a obediência de Deus é o princípio, né, dessa fidelidade, porque ele nos ama. Ele não daria a vida do Filho, né, de Jesus Cristo, o homem aqui na terra, se não fosse por amor. Nenhum de nós faríamos algo parecido com isso. Então Deus ama o pecador. Será o título, né, mais uma vez relembrando, né? Mas Deus abomina o pecado. Ele não aceita. Entende? Ele compreende, ele dá a mão, mas ele não aceita o pecado. A Bíblia fala que é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Nós somos acostumados a tentar relativizar as coisas, né? Vê lá Adão lá no Éden, jogou a culpa em quem? Em Eva. Foi Eva que me enganou. A mulher que tu me destes, né, me fez comer do fruto proibido. Tá lá, então, nós sempre procuramos, quando estamos em situação adversa, nós sempre procuramos transferir a nossa responsabilidade por um ato errado, por uma falha, nós tentamos transferir isso para outra pessoa ou para outra circunstância da nossa vida. Mas Deus é amor e Deus está sempre de braços abertos esperando que nós, né, pecadores, nós que estamos em pecado, nos voltemos para Ele. Os pecados, todos eles são pecados.
Agora, alguns, eles estão dentro da nossa alma, dentro da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso corpo físico, de uma maneira tão forte que nós não temos condições de sair. Eu já tive várias experiências com pessoas que estão ou estavam nessa situação, já muitos já nem conheço mais, nem lembro mais, em que relatavam dessa maneira: eu não consigo me afastar do tabagismo, por exemplo, né, da bebida, do homossexualismo, masculino ou feminino. Eu não consigo, eu não tenho forças, da corrupção, vamos dizer assim também, né, da mentira, todos são pecados. Então, as pessoas não têm força para se livrar dessa prisão. Eu uso a expressão, é uma prisão, porque a pessoa vai passando, a vida vai avançando e ela vai continuando presa nessa vida, né, nesse pecado, nesse tempo distorcido que às vezes caminha com ela. Mas Deus pode fazer isso. E o grande mal nosso é que nós não usamos os recursos que Deus nos dá para que possamos ter a vitória física, a vitória mental, né, a vitória do costume nas nossas vidas, né? Eu, como que estou relatando aqui, se algum do assistente, algum dos que estejam vendo esse vídeo se sentirem acusados, vamos assim dizer, se sentirem, né, atingidos, eu peço meu perdão antecipadamente. Eu não estou aqui julgando o seu pecado. Eu não estou aqui julgando nada da sua vida. Até porque eu já fui muito julgado também, porque eu já estive em pecado no passado. Quem conhece a minha trajetória, quem conhece a minha vida, eu já estive em pecado. Deus me libertou e eu tive que fazer a minha opção de não me envolver mais com determinados tipos de pecado que eu me envolvia. Eu fiz essa opção. Foi difícil até algumas coisas, porque elas estavam enraizadas na alma, eram prazerosas. Entende? Esses são os pecados que às vezes nos dominam fisicamente, né? E nós temos tanta dificuldade de nos livrar deles. Mas com Deus nós podemos fazer isso. E a palavra de Deus nos leva a isso. Em relação ao pecado, muita gente confunde, porque se a primeira parte da Bíblia, o chamado Velho Testamento, o Antigo Testamento, era sobre a lei, né? E a lei é dura, né? A lei era olho por olho, né? Muita gente acha que era só olho por olho, dentro do poder. Então, a lei falava não, vida por vida, braço por braço, perna por perna. Eles matavam, eles cortavam, era assim, era regido assim o mundo. Depois, com o advento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição em nosso favor, estabelecemos a chamada época da graça, né? Pela graça sois salvos, né? Não é por merecimento. A palavra fala, às vezes, eu não mereço isso. Não, claro que não. Nem eu, nem você. É graça. Por quê? Porque abundou a graça com a morte e com a ressurreição de Jesus em nosso favor. Então, muita gente acha que por causa da época da graça que estamos vivendo hoje, vamos assim dizer, a lei está anulada. Não está. Então, o primeiro versículo que eu quero que você anote, para depois você ler com calma aí na sua casa, com a sua família, está no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E diz assim, Mateus 5, verso 17. Eu não vou ler, só estou dando para você anotar, porque o bom é você buscar e ler, né? Se tiver com a esposa, se tiver com o marido, algum irmão em Cristo, tal, os filhos mesmo, os adolescentes, para vocês discutirem, né? Vocês buscarem respostas, né? Disso que está sendo tratado aqui. Então, Mateus 5,17 fala sobre a lei e a graça. E quem fala? É Jesus Cristo. Ele fala, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Tremendo isso, né? Porque ele era o Deus aqui na terra, como homem, mas era Deus. Mas ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Ou seja, muita gente que está em pecado, que não busca auxílio em Deus para tentar reverter a sua situação, ou simplesmente não quer continuar no pecado, e até isso nós temos que respeitar, é incrível, né? Mas o amor de Deus nos obriga a ter as pessoas como elas são, né? Então, ele não anula o pecado, apesar do tempo da graça. Então, isso é muito importante, nós termos o conhecimento disso daí, para sabermos ter o discernimento, distinguir, né, entre
entre uma coisa e outra na nossa caminhada para podermos nos ajudar uns aos outros, e nós, principalmente, os que estamos sob a graça, porque optamos por andar com Jesus Cristo, sermos instrumentos dele aqui na terra para levar essas pessoas que ainda estão aprisionadas nos seus pecados, levá-los à salvação, ao conhecimento primeiro da palavra, à obediência dela quando não consegue, né, se livrar de determinados tipos de prisões que carregam consigo, para a plenitude da vida eterna, que é o que é proposto para todo mundo, né? Deus oferece isso para todos e não limitados, né, à nação, à língua, à cultura, à religião, à denominação, etc. Esse é o primeiro grande passo. Então Jesus, ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Então muitas pessoas confundem, né? Algumas por falta de conhecimento, outras por querer confundir propositadamente, né? Para justificar as suas atitudes. Eu amo qualquer um que esteja em qualquer circunstância na sua vida. Eu amo com o amor que Deus me deu. Não é nem o meu amor, porque ele é falho. Eu sou humano, eu sou limitado. Mas eu amo com o amor que Deus me deu em obediência ao que está na palavra de Deus. Eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Então, a primeira lição sobre isso é que Jesus Cristo é graça, sim, mas ele cumpre a lei. Amém? As coisas não mudaram em Jesus Cristo nesse sentido daí. Outro versículo interessante que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Marcos. Eu falei rapidamente aqui, momentos atrás, no capítulo 2 e também o verso 17. Marcos, perdão, é o segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 2, verso 17. Fala sobre os pecadores, né? Que Jesus, ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Lembra que eu falei agora? Ele usa uma comparação do são para o doente. Eu não vim buscar os sãos, né? Eu vim buscar os doentes, os enfermos. Ou seja, ele vem socorrer quem necessita de socorro. A mesma coisa seria o justo ou o pecador. Ele veio para socorrer o pecador. Quantos relatos de Jesus no Evangelho, quando ele cura as pessoas, algumas delas estavam em pecado, e pecados graves nas suas vidas. E Jesus cura, dá a lição, ele mostra, ele nos ensina como proceder na nossa vida. Então, meu querido, minha querida, você que está assistindo esse vídeo, você que não tem ligação nenhuma com denominação, nem mesmo com religião, não importa. A vontade de Deus, ela sobrepõe tudo, ela está acima de tudo e acima de todos. E só Ele pode fazer essa diferença nas nossas vidas. Então, é isso que Ele nos dá, é isso que Ele nos oferta para enfrentarmos essas adversidades. Aqueles que acham que é adversidade, às vezes acham que não. Tem pessoas que zombam ali mesmo nos evangelhos, falam e riram-se de Jesus, e riram dele quando ele falou sobre uma ressurreição, etc. Riram de Jesus. Ora, se fazem isso com Jesus Cristo, né, o Deus aqui na terra, o Filho de Deus, né, o Senhor e o Salvador, por que não fariam conosco? Só que nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter o bom senso de não lançar a acusação, mesmo que a pessoa esteja andando em pecado. Nós temos que acolhê-lo, nós temos que buscar ajudá-lo a transformar a sua vida. Se ele não quer, não há outro remédio a fazer, senão orar, que já é algo muito bom que podemos fazer pelos outros. Se ele não aceita, nós não podemos empurrar goela abaixo, né, como a gente fala no Brasil, uma vontade de uma pessoa que não quer. Se ele não acredita na palavra de Deus, nós temos que respeitar. Se ele acredita e não concorda, nós temos que respeitar. É uma vontade dele. Ele depois vai ter que se acertar com Deus um dia, ou em vida ou em morte, porque a Bíblia fala, né, que os que morreram, eles vão ressurgir, né, nos tempos finais novamente, quando Jesus voltar, e todos nós vamos comparecer diante de Deus, no tribunal de Deus, né, usei essa expressão até um dia desse aí. Nós vamos nos apresentar diante deles, e essa que é a grande diferença, né? Porque todos vamos morrer.
Eu e você que está assistindo esse vídeo, não importa a sua idade, vai chegar o nosso dia. Jesus não volta antes, né? Mas vai chegar o nosso dia de morrer. Mas a morte que a Bíblia fala é a segunda morte, porque essa primeira todos nós vamos experimentar. Agora, com a ressurreição, perdão, com a ressurreição nós vamos estar diante de Deus. E quem vai morrer a segunda vez, aí sim, aí vai ser duro. Aí vai ser muito ruim. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso muito claramente. Nós não podemos omitir, né? A expressão que está ali em Apocalipse fala o lago de fogo e enxofre. Aqueles que vão experimentar a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque eles já morreram. Morreram em pecado, não se reconciliaram. Há uma nova chance. Isso é um tema muito longo para trazermos aqui agora. E se continuar assim, vai para o lago de fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus. Não importa se nós acreditamos ou não, se nós aceitamos ou não, se nós achamos justas ou não. Justa ou não. Isso foi Deus que fez isso desse jeito. Então, é uma vontade pessoal, é o livre-arbítrio que eu falei lá na frente. Mas qualquer que seja a nossa condição, de pecador ou não, qualquer que seja essa condição, nós iremos estar diante de Deus. E faremos a nossa escolha de morrer ou não a segunda vez, né, ou ter a eternidade à disposição aqui na Terra, no nosso dia a dia como ser humano. Amém? Essa é a grande diferença para aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que aceitam, né, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero que você anote aí mais um verso, por favor. A partir, né, no Romanos, é a primeira carta do apóstolo Paulo, é o 6º livro, né, da Bíblia, do Novo Testamento, tem os 4 evangelhos, tem Atos dos Apóstolos e Romanos. Romanos é a primeira carta do apóstolo Paulo, assim, na ordem que está a Bíblia, né, sagrada. No primeiro capítulo, é um capítulo de introdução, mas já na metade dele para frente, a partir do verso 18, fala sobre pecados bem conhecidos, né, do nosso dia a dia e da nossa humanidade, principalmente no dia de hoje, quando o mundo está realmente exacerbado em várias das suas áreas morais. É um tratado teológico, né? Dizem os teólogos que esse livro de Romanos é o melhor livro preparado em termos de ensino, de estudo, de teologia do comportamento humano das pessoas. Esse livro aos Romanos, essa carta do apóstolo Paulo a Romanos, se assemelha a Gálatas, que tem muito paralelismo, me parece muito, mas Gálatas é um livro menor, Romanos ele tem uma extensão maior. A partir do verso 18 do capítulo 1, fala muito desses problemas, desses pecados que nós carregamos, das nossas dificuldades como seres humanos aqui na Terra. É dura a palavra, mas é a palavra de Deus. Então, ela não significa que a sua vida está destruída por completa. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, se você analisar com os olhos de Deus, vai ver que há uma esperança para todos aqueles. Não estou julgando as suas atitudes, as suas opções, de qualquer que seja ela, de credo, né, de sexo, de social, do social. Eu não estou julgando nenhuma dessas opções. Você decide isso com Deus. É algo pessoal, é algo que eu não posso intervir. Já falei isso em relação à minha esposa, aos meus filhos. Eu não tenho como intervir na maneira que eles vivem com Deus, porque é uma opção pessoal. Todos já são adultos, todos conheceram, se querem praticar, se querem estar seguindo as pisaduras do Senhor, os seus ensinos, assim o fazem. Se não, vão arcar com a consequência. Então, é duro esse trecho aí, a partir do verso 18, capítulo 1 de Romanos, mas é muito interessante para você ver o paralelo que Deus fala, né, da palavra, né, que Paulo expõe na palavra de Deus, nas opções das pessoas. Né? Na verdade, são opções que elas tomam na sua caminhada. E, finalmente, né, que o vídeo já se encaminha para o final, eu quero que você anote aí sobre Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Né? Apocalipse foi escrito pelo João, né, o apóstolo João, do Evangelho. Ele também tem mais 2 ou 3 cartas no Novo Testamento também, pequenas cartas. E Deus dá a revelação, Jesus dá a revelação, né, a João. Ele está preso numa ilha chamada de Patmos,
na costa grega. Ele está preso ali por causa do Evangelho, e Deus traz a revelação dos tempos finais para ele. E é muito dura também, é muito dura. Eu separei aqui 2 versículos da parte final, no capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 8, e o capítulo 22, versículo 15. Então, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e capítulo 22, versículo 15. Ele dá ali, mais ou menos, uma relação das pessoas que não herdarão o reino de Deus. E o principal detalhe que nós não levamos a sério, né? Achamos que pecado tem dimensão, tem tamanho. Não, pecado é pecado, e ali deixa muito claramente sobre a mentira, sobre os mentirosos, né? Por que eu estou falando isso? É um alerta para a nossa vida, porque às vezes nós estamos caminhando com Deus e cometendo pecados, e pecados que nós não avaliamos que sejam pecados, achamos que por serem coisas, vamos dizer, simples, corriqueiras, não são pecado, mas são pecados sim, e a mentira é uma delas. É incrível, né? Uma mentira, às vezes, tão insignificante, não faz mal a ninguém, às vezes tem um efeito devastador, né? Mas sempre que nós nos pegamos com pequenas mentiras, nós achamos que não estamos fazendo nada errado. Mas pela palavra de Deus estamos fazendo errado. Quando o Senhor nos julgar, naquele que nós falamos de tribunal, quando Deus nos julgar, Ele é que vai decidir. Ele é soberano, Ele criou, Ele decide o que vai fazer sobre nós. Mas não aceita a mentira. Ela é relatada como pecado. Se Ele nos livra desse pecado, né, para não acessarmos a vida eterna, ou para acessarmos a vida eterna, é com Ele. Esse pecado eu estou dando exemplo porque muitas pessoas acham que não. Que são coisas tão simples, tão corriqueiras no nosso dia a dia, que não merecem ser classificadas como pecado. Ora, como não merece se está registrado na palavra de Deus? E não só uma vez, mas mais de uma vez. E juntamente com os outros pecados, os pecadões, vamos dizer assim, os pecados duros que nos envolvem na nossa vida secular. Então, meu querido, minha querida, a razão de ser desse tema, desse vídeo, Deus dos pecadores, é para mostrar que haverá sempre uma chance de Deus para todos nós que caminhamos em pecado. Não importa qual pecado você esteja envolvido, não importa qual o pecado que domine o seu caráter, a sua personalidade. Importa você saber que Deus pode transformar esse pecado. Deus pode libertar você desse pecado. Deus pode trazê-lo mais perto na sua vida para o melhor. Essa é o que diz a palavra de Deus. Esses 5 versículos que eu vos relatei, que você tomou nota, tome nota aí, se não anotou ainda direito. Mateus 5,17 fala sobre a lei e a graça, Jesus falando. Marcos 2,17 fala sobre os pecadores, né? Vim para os pecadores e não para os justos, né? Romanos 1,18, a partir do verso 18 até o final do capítulo 1, fala sobre essas inconveniências, né? De desobedecer ou não as pessoas que são acometidas de determinados tipos de pecados e que não querem mudar, querem continuar como estão. E Apocalipse 2, versículo, né, no 21, versículo 8, e o capítulo 22, versículo 15. É um bom material, porque ali está um versículo específico, mas você puxa ele um pouquinho para cima, vai um pouquinho para baixo e tem uma sequência daquele tema que está sendo tratado. E é uma boa maneira de nós estarmos aprendendo, nós estarmos com a palavra de Deus, compreendendo o plano do Senhor para as nossas vidas. É o Deus de amor, mas é o Deus de justiça. Ele te ama, me ama a todos. Porque quando Ele dá Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, Ele não escolhe que tipo de pecado e que tipo de pecador. Se Ele nos fez lá atrás a sua imagem e semelhança, o que é que Ele quer? Que nós estejamos com Ele na eternidade. Esse é o plano de salvação do Senhor. E é para todos eles. Não importa a religião, a denominação, a nação, a cultura, não importa, é para todos eles. E isso é o sonho, né, de todos nós que estamos aí na obra de Deus, é ver as pessoas se convertendo, as pessoas mudando, as pessoas transformando as suas vidas. Nós estamos de braços abertos. Tem o nosso e-mail aí, tem o nosso contato. Nós estamos de braço aberto para ajudar
Todas as igrejas que estão de portas abertas pelo mundo também têm condição de ajudar. Basta você querer, basta você ir atrás, né? Basta você entregar na mão de Deus aquilo que você não tem condições de se libertar. Ele te ama como você é. Ele quer você ao seu lado, porque Ele te criou à imagem dEle. Deus é amor, Deus é justiça. E Ele te ama como você é. Amém? Eu quero te amar também, como você é. Mas eu dependo do amor de Deus. Você depende do amor de Deus. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre. Anote bem, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito. Seja com todos nós, desde agora e até quando Jesus voltar. Amém? Dê um abraço no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, aqueles que estão à sua volta. Passe esse vídeo para frente para as pessoas que queiram compartilhar. Faça isso. Vai engrandecer a vida de cada um de nós nessa nossa caminhada aqui terra. Amém? Tenhamos uma semana especial nos braços do Senhor. Um bom dia a todos. Quem vai ver de dia, boa tarde ou boa noite. Um abração desse pastor que vos ama aqui desde Manchester, neste sábado, dia 11 de outubro. Bye, bye.